Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer uma reflexão aqui breve sobre o livro de Salmos 51, a partir do versículo 9. Mas antes de nós fazermos essa reflexão, eu queria que você tivesse uma breve compreensão antes de nós entrarmos nesse texto. A Bíblia diz o seguinte, que toda alma que pecar, essa morrerá. Aliás, são as palavras do próprio Deus a Moisés. E também Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, uma vez que o ser humano comete um pecado, independente do grau desse pecado, ele é condenado à morte. É óbvio que essa morte não é apenas física, é uma morte física e uma morte eterna, né? E algumas pessoas podem até pensar assim, mas poxa, por que um simples pecado pequeno já é o suficiente para Deus nos repulsar eternamente da sua presença? O problema não é o pecado. O problema é contra quem foi o pecado. Esse é o problema. Então, o Deus a quem as pessoas cometeram pecado é o Deus Santo, Deus soberano, Deus que nunca fez nada para que o homem pudesse se voltar contra ele. Às vezes, várias vezes na Bíblia, recorrentemente, Deus faz essa pergunta, né? O que é que eu fiz para que vocês agissem assim comigo? Qual a maldade vocês viram em mim? Então não há motivos em Deus para que o homem se rebele contra ele, mas mesmo assim o homem se rebelou. Então o pecado contra Deus, ele é pago com a morte, e essa eterna. Então, essa fase é impossível que qualquer pessoa pule. Não tem como a pessoa cometer um pecado e o salário do pecado ser outro. Não, é impossível. Cometer um pecado, salário é a morte. Você se torna digno de morte eterna. Bem, o tema da nossa mensagem hoje é o pedido absurdo de Davi. Nós vamos meditar aqui sobre esse pedido aparentemente absurdo de Davi. Então, tendo em mente que o salário do pecado é a morte, vamos ao texto. O texto diz assim, Salmos 51, versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que pedido absurdo de Davi. Quando nós temos em mente que o salário do pecado é a morte, o texto que nós estamos lendo é o texto que expressa as angústias de Davi quando ele cometeu o pecado com Batseba. Então, quando a gente para e pensa nesse pedido de Davi, né, um pecado assim de Davi totalmente aos nossos olhos num grau superlativo, né, porque Davi mandou com que o esposo de Betseba fosse para a guerra para morrer, para ele poder ficar com a sua mulher sem a consciência que pesasse, se prostituiu com a mulher de um homem. Quer dizer, quando a gente pega esse pecado, aos nossos olhos é um pecado superlativo, né? Ele mandou assassinar um homem para ficar com a sua mulher, né? E essa mulher a quem ele já havia violado. Então a gente vê que é um pecado grave, mas Davi chega diante de Deus e diz, esconde o rosto, como diz o versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Espera lá. Será que Deus é tão bom assim a ponto de realmente passar a mão sobre os nossos pecados? Será que Deus é um Deus tão bom assim, suficiente para que simplesmente a gente diga, ó Deus, esconde aí os meus pecados, né? Eu reconheço os meus pecados e perdoo esses pecados? E eu queria dizer para você que não. Deus, ele é bom, mas a bondade de Deus anda paralela a muitas outras virtudes de Deus. E uma delas é a sua santidade. Uma delas é a sua justiça. Uma delas é a sua equidade. Então, seria impossível Deus responder Davi de tal maneira que Davi fosse perdoado dos seus pecados simplesmente pela bondade de Deus.
É justamente porque Deus é bom que Deus não pode passar a mão sobre a cabeça do pecador e muito menos perdoar-lhe o pecado, simplesmente esquecê-lo. Deus não age assim. Ora, mas nós sabemos que Davi foi perdoado. E a pergunta é: como é que Deus pôde perdoar os pecados de Davi? Bem, vamos unir uma coisa a outra. Uma vez que o salário do pecado é a morte, e é impossível que o homem fuja disso, então a única maneira de Deus perdoar os pecados de Davi é se Deus matasse Davi. Se Deus lançasse Davi à condenação justa e santa pelo pecado que cometeu. E foi exatamente isso que Deus fez. Porém, como é que Deus ele agiu desta maneira? Como é que Deus matou Davi? Ora, da mesma maneira que Deus nos matou. Talvez você diga assim: como assim? Como é que Deus nos matou? Bem, uma vez que o propósito de Deus nunca foi condenar o homem ao inferno, ao distanciamento perpétuo, infinito e definitivo de sua presença, Deus projetou a salvação do homem. E como Deus projetou a salvação do homem? Deus deu no lugar do homem um substituto. Alguém que pudesse receber no seu próprio corpo toda a condenação pelos pecados do homem. E todos nós sabemos quem é esta pessoa. Esta pessoa é Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, toda a culpa dos nossos pecados recai sobre Cristo. Aquilo que era para ter acontecido conosco, os sofrimentos, as chagas, as feridas causadas por causa dos pecados, que era para ter vindo sobre nós, veio sobre Cristo. Por isso que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Porque Cristo se torna o bode expiatório daquele que crê nele. Então, quando eu creio em Cristo, Cristo assume a culpa dos meus pecados. Então, aquela morte, aquela dor, aquele sofrimento que deveria vir sobre mim, vem sobre Cristo. Eis o esboço do projeto de salvação de Deus. Por isso que Cristo é a peça central no Evangelho. Por isso que nós costumamos falar que a Bíblia é cristocêntrica, porque Cristo é o centro. Não tem como você tirar Cristo da Bíblia. Se você tira Cristo da Bíblia, não há Evangelho. Se você tira Cristo do centro, não há Evangelho, porque só existe Evangelho, e Evangelho é boas novas de salvação para aqueles que estavam sentados na região de sombra da morte, é Cristo. Ora, qual a esperança do crente? É Cristo. Qual a esperança do pecador diante de Deus? É Cristo. Cristo é a nossa esperança. Agora você diga assim: mas como é que Davi conhecia Cristo? Se Davi veio muitos anos antes de Cristo. Bem, você conheceu Cristo pessoalmente? Não. Mas se você creu em Cristo, você tem certeza de que os seus pecados estão lá na cruz do Calvário. Agora, você não viu Cristo, mas você creu em Cristo. Davi não viu Cristo, mas ele creu em Cristo. Agora, como é que Davi pode ter crido em Cristo? Bem, às vezes há uma dificuldade em nós pensarmos assim, mas como é que
creram em Cristo se Jesus veio muitos anos depois? É simples. O nome Jesus foi dado pelo anjo a Maria. Ele disse: esse se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas no Antigo Testamento nós não temos o nome Jesus, mas nós temos o Cristo. O Cristo significa o ungido, que no Antigo Testamento é Messias. Nós temos no Antigo Testamento a promessa de que um dia viria o Cristo, a promessa de que um dia viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente que jogou o homem nesta condição. Nós temos no Antigo Testamento o anjo da aliança. Nós temos no Antigo Testamento o filho da virgem, que seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, eles não creram em Jesus. Jesus é o nome. Eles creram no Cristo. Eles creram no ungido. Eles creram naquele que viria redimir o povo dos seus pecados. E quando eles creram no Cristo, eles creram em Jesus. Agora, eles creram em uma promessa que haveria de se cumprir. Nós cremos em uma promessa que se cumpriu. Então, tanto eles quanto nós cremos em coisas que não vimos, mas temos a absoluta certeza que aconteceu e eles tinham a absoluta certeza que no tempo certo aconteceria. Então, Deus havia feito uma promessa a Davi que da sua descendência viria o rei de Israel, que o seu trono seria perpétuo. E Davi tinha essa consciência, ele tinha essa crença no Messias, no ungido, naquele que viria redimir Israel dos seus pecados. Então ele cria em Cristo, e é por isso que Deus pôde perdoar os pecados de Davi. Porque um dia Cristo viria e morreria pelos pecados de Davi. Não porque Deus é bom o suficiente a passar a mão sobre a nossa cabeça ou na cabeça de quem quer que seja. Por isso que nós temos que ter a consciência do valor supremo de Cristo. Por isso que tudo aquilo que compete com Cristo, tudo aquilo que diminui a glória de Cristo, tudo aquilo que coloca a obra de Cristo de escanteio, como se tivesse um valor simbólico apenas, todas estas coisas devem ser tiradas de nossas vidas, do nosso cotidiano, e devem ser totalmente repulsas por nós. Porque o centro do Evangelho é Cristo. A Bíblia diz que aprouve a Deus, derramar em Cristo toda a plenitude da divindade. Deus o exaltou soberanamente. Como é que, se Deus exaltou a Cristo soberanamente, nós iremos diminuir a Cristo? A menos que sejamos loucos, como diz Jesus, louco. Então, nós temos que ter essa visão correta do porquê Deus perdoa os nossos pecados. Não é porque Deus é bom a ponto de perdoar pecados. É porque Cristo morreu por nossos pecados. E porque cremos nele, os nossos pecados, ou a culpa dos nossos pecados são depositadas nele. Esse é o motivo pelo qual Deus pode perdoar alguém. Por isso que esse pedido de Davi que nós meditamos aqui, versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, só é possível mediante o sangue precioso de Cristo derramado na cruz. A bondade de Deus, ela é demonstrada em que ele deu o seu Filho para morrer por nós. Por isso que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí está a bondade de Deus. Se Deus perdoa pecados hoje, é porque um dia Cristo morreu por nós. Se Deus pôde perdoar os pecados de Davi, é porque um dia Cristo levaria a culpa dos pecados de Davi. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.